Saudações terráqueos, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido aí, a nossa aula de 3 pontos de fuga. E essa é uma aula um pouco especial, eu ia gravar ela com a câmera, só que aí eu vi que eu não conseguia deixar a câmera longe o suficiente para vocês enxergarem sem eu ficar na frente. Então, tomara aí que esse gravador de tela do iPad seja o suficiente para vocês enxergarem. Vocês vão pegar ali 3 folhas A3 que vocês compraram, que é grandinha. 2 delas vocês vão cortar no meio. Quando você corta uma folha A3 no meio, ela vira uma folha chamada A4. Se você corta A4 no meio, A5, A5 no meio, A6. Então, para cada corte que você faz na metade dela, ela ganha um número maior, depois do A, tá bom? E deixei esse espaço aqui em branco, opa! Deixei esse espaço aqui em branco, vou até botar mais um layer, que é pra eu poder desenhar algumas explicações. Então, vocês vão pegar, vocês vão colar a folha com a fita adesiva, com a fita crepe. De preferência, cola atrás, tá? Pra fita crepe não atrapalhar, mas colar na frente também não tem problema. Então, o que acontece quando a gente trabalha com esse terceiro ponto de fuga, que a gente chama de ponto de fuga aéreo? Lembra que a gente fez ali aquele primeiro desenho? Vamos fazer aqui uma folha. A gente fez com um ponto de fuga e o segundo a gente tinha 2 pontos de fuga, os dois ficavam na linha do horizonte, que é essa linha horizontal. Então, as linhas verticais, elas ficavam paralelas, e as linhas que teoricamente deveriam ser horizontais, elas ficavam sempre ligadas para o ponto de fuga, e as outras linhas verticais, elas iam ficando paralela, no caso, paralela à primeira linha que você fez. Com isso, você pode fazer prédios, casas, carros, pessoas em perspectiva, entendeu? Quando eu falo de 3 pontos de fuga, eu tô falando do ponto de fuga, o terceiro que eu vou colocar aéreo. Isso não quer dizer que você não possa colocar trocentos pontos de fuga na linha do horizonte, tá bom? Mas esse terceiro ponto de fuga que eu tô falando é o aéreo, é o que não fica na linha do horizonte, tá bom? Eu não vou entrar muito com vocês na história aqui de vários pontos de fuga na mesma linha do horizonte, porque a gente tá no básico, tá bom? Então, como vocês estão no básico, vou pedir para vocês colocarem ali algumas folhas fora da folha que você vai desenhar, e eu vou explicar por quê. Vocês vão precisar de uma régua, beleza? Vamos colocar aqui, ó, a reguinha. E eu vou desenhar todo o rascunho aqui de azul, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a linha do horizonte azul, usando a minha reguinha. Pois mais ou menos no meio aí, no ângulo de 90 graus, eu vou fazer outra linha. O que acontece? Quando a gente vai fazer esse exercício com o ponto de fuga aéreo, tá bom? Que eu vou chamar de terceiro ponto de fuga, mas é o aéreo, tá bom? Isso não quer dizer que 3 pontos de fuga é o máximo que a gente possa ter. Conforme a gente vai desenhar muito perto, vou botar aqui do lado o exemplo. Se a gente coloca ali o ponto de fuga muito perto, sei lá, da casinha que a gente tá desenhando, vocês vão ver que vai deformar muito essa casinha, certo? Então, se vocês deixarem o ponto de fuga ali longe, na hora que vocês forem desenhar, é óbvio que vai deformar menos,
Isso aqui é um exemplo rápido, não tô caprichando. É só para vocês entenderem o que eu vou dizer. Então, olha só. O de cima, a casinha deformou muito. De baixo, a casinha deformou pouco, certo? Então, para facilitar para vocês, coloquem os pontos de fuga nesse exercício, porque a gente vai deformar bastante, fora da folha que você vai desenhar, tá bom? Então, eu vou ampliar aqui, para vocês enxergarem. Botar uma bolona aqui, não tem como não ver, né? Botar uma bolona aqui. Botar uma bolona aqui. Vocês botam uma bolinha pequenininha, porque senão não vai ficar muito preciso. Beleza? Mesma brincadeira dos predinhos. Eu vou fazer com ponto aéreo aqui em cima. Depois eu vou fazer com ele lá embaixo, que vai ser o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Então, vamos puxar a régua. Eu não vou fazer ele todo com a régua, porque pra mim, no meu caso, ele tá pequenininho. Mas vocês vão fazer, quem tiver uma régua ali de 50 ou 60 centímetros, é hora de tirar lá do armário. Então, vamos lá. Eu quero aqui, ó, que esse prédio tenha... essa altura aqui. Opa, não sei se vocês vão ver. Pronto. Então, eu vou ligar ali do ponto que eu desenhei até esse ponto de fuga aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa até o ponto de fuga ali. Tranquilex. Vamos fazer aqui a parte de baixo também. Não vai ficar muito diferente, porque o objetivo é esse. Vai ficar quase paralela com a linha do horizonte. Aqui. Essa régua é difícil de mexer, melhor uma régua de verdade, mas aí vocês vão enxergar tudo. Então, tá. Agora eu vou colocar aqui um tamanho de lateral pro prédio. E agora vocês vão reparar que não existe mais linha paralela. Aquelas paralelas verticais que a gente fazia, não são mais paralelas. A gente tá ligando naquele pontinho lá em cima. Viu? E aí, eu vou tirar essa régua daqui. Eu vou pegar aqui um preto e vou desenhar esse prédio com vocês, ó. Tem uma base, como a gente tá olhando ali aqui de baixo. Lembra aqui o babaquito, ó? O babaquito tá aí. Então, se a gente tá olhando aqui de baixo, conforme se afasta, a gente tem a impressão de que diminui, porque é assim que o nosso cérebro registra a distância das coisas. Não é tão difícil assim, não é? Agora, vamos fazer o quê? O exercício. Eu vou fechar aqui e abrir essa aqui. Então, o exercício, vou pegar meu lápis azul. Vamos pegar a minha régua. Vamos fechar esse monte de bagunça para não atrapalhar. Mesmo. Opa! Vamos abrir uma layer novo. Pronto, já tá no layer novo. Fechou? Então, azul. O exercício de vocês consiste o quê? Vocês vão estar num helicóptero. No helicóptero? Sim, vocês vão estar num helicóptero. E vocês vão pousar em cima de um prédio, num heliponto. Beleza? Vamos botar um pontinho de fuga. Opa, esqueci de tirar a régua, senão não vai. Vou botar um pontinho de fuga aqui, outro aqui, outro aqui. Beleza, mano? Então, olha só. E nem vou usar mais régua, vou fazer na mão.
Então, eu vou ligar aqui o nosso prédio. Aqui. Aqui. Vira aqui, opa. Não tem muito espaço aqui para desenhar, mas eu tinha preparado a prancheta e ia filmar essa aula, mudei de ideia no último momento. Então, aqui está o prédio. Aqui o tamanho do prédio, então vou ligar ele aqui embaixo. E vou ligar ele aqui embaixo. Ligou ali os dois pontos de fuga da nossa linha do horizonte. E olha o prédio aqui, vocês podem depois colocar rua, calçado, o que vocês quiserem. Vou colocar mais prédios aqui em volta. Vocês viram que ele vai deformar bastante, por isso que eu não queria que vocês trabalhassem sem régua, não queria que vocês trabalhassem com os pontos de fuga na mesma folha que vocês vão desenhar. Você pode desenhar quantos prédios vocês quiserem, mas não esquece de pelo menos um deles desenhar ali o heliponto. Se forem fazer qualquer detalhe, tem que ligar ali no ponto de fuga. Vou botar aqui a letra H do heliponto. Vou ter que virar um pouquinho. Não gosto de virar quando eu dou aula, mas vou ter que virar um pouquinho. E olha só. Vou pegar já o preto. Opa. E olha aqui, continuação da aula de perspectiva. A gente cria em cima agora de um outro ponto de fuga, que é o ponto de fuga aéreo. Vocês podem rascunhar aí com lápis de escrever mesmo, aqueles lápis escolares. Depois escurecer com lápis 2B ou 4B, como vocês queiram. E vocês colocam um desenho. Vou colocar aqui uma beiradinha para ninguém cair. Vocês colocam o que vocês quiserem. Então, façam esse exercício, mandem aí pro e-mail. Aqui é o espaço para o e-mail. Ok, meu joguinho vai aparecer ali. O e-mail drwcco@gmail.com. Vocês vão mandar para mim aí, tá bom? Esse exercício na folha de papel, bate a foto. Eu acho difícil vocês conseguirem escanear uma folha A3, mas como eu falei, a folha A3 vai te permitir dar muito mais detalhes para esse desenho, tá bom? Então, vocês vão enxergar melhor o que vocês estão fazendo. Não comecem em folha muito pequena, senão de repente vai ficar um acúmulo muito grande de linhas sem vocês saberem o que é a linha, beleza? Então, o exercício que vocês vão mandar pro e-mail é com base nesse aqui, aí vocês vão usar criatividade, é você no helicóptero. Vocês vão fazer o quê? A letra é feia, mas é isso aí. Vocês vão estar no helicóptero. Isso aqui é um E, tá? Não é um O, não. Minha letra é feia mesmo. Vocês vão pousar ali no heliponto. Tranquilo?
exercício aí. Já comecei aí, fiz um prédio com vocês. Então, se vocês estão craque naqueles exercícios de fazer caixinha que eu passei na outra aula, vocês vão tirar isso de letra. Tranquilo? Agora, vamos sair um pouco de tudo isso. Opa, ficou tudo aqui oculto. E vamos trabalhar agora com o rosto. Lembra que eu falei que a gente vai fazer a perspectiva, depois a gente vai começar um pouco de proporção? Então, qual é a proporção do rosto? Normalmente a gente trabalha com a lei dos terços, que é a lei de 1/3. Isso é padrão? Não, isso é para você aprender a desenhar. Nem todo personagem é assim. Por exemplo, você vai pegar o Goku, o terço de baixo, ele não tem a mesma medida. Então, vamos fazer aqui, ó. Você vai normalmente aprender que é 1, 2, 3, certo? Você vai fazer aqui a bolinha, não é isso? E aqui você vai fazer o rosto do personagem. Mas, por exemplo, se você for fazer o Goku, você vai ter que diminuir esse queixo aqui. Porque o Goku, ele tem o rosto mais arredondado. Você vai desenhar você vai diminuir aqui a lateral, vai fazer um rosto mais comprido. Entenderam? Então, essa lei dos terços é para aprender proporção. Não é que vocês vão usar 100% das vezes. Tranquilo? Espero que sim. Então, vamos lá. Vou fazer 2 aqui. Vou fazer um à direita. Vocês vão começar fazendo um quadrado. Ah, como é que eu sei que é um quadrado? Você vai ter que medir e ver se os 4 lados estão do mesmo tamanho. Vocês acham o meio do quadrado. Como é que acham o meio do quadrado? Ligando as diagonais. E aí, vocês sabem onde é o meio. Vai separar o meio aqui na horizontal. Vai separar o meio na vertical. Essa mesma medida aqui, ó, que é 1/3, a gente vai passar ela aqui para baixo. Mesma medida. Nesse caso, eu vou fazer um trapézio com uma base bem fininha pro queixo. Tranquilo? Aqui do lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer do lado esquerdo aqui um quadrado. Gente, se esse quadrado virar um retângulo, aí a medida vai ficar errada. O rosto vai ficar ou muito comprido, ou muito redondinho, igual ao do Goku. E, por enquanto, não é o que a gente quer. Tá bom? Faz aqui o quadrado, ó. Desceu. Agora, tá vendo essa base aqui, ó, do queixo que eu fiz no da direita? Eu vou fazer ele maior aqui no da esquerda. Tá vendo? Então, um com a base fina, outro com a base um pouco mais grossa. Essa aqui é a padronização do rosto, tá bom? A padronização do rosto. Então, vamos começar aqui com o carinha. Qual é o carinha? O carinha é o que tem o queixo mais largo. Ah, todo homem tem o queixo mais largo que mulher? Não. Tem homem que tem queixo fino, tem mulher que tem o queixo um pouco mais grosso. Então, isso varia. A gente tá usando o quê? Uma base. Para usar base, pra gente começar ali do início, a gente começa o quê? O padrão, ou seja, a maioria da população. Tranquilo? Vou até puxar outro layer aqui e desenhar nele. Vamos colocar o lápis preto para poder fazer a marcação. Essa linha aqui, ó, é a ponta do nariz. Isso aqui é um R. Então, a gente vai fazer um triângulo aqui. A letra V, tá vendo, ó? Um triângulo. Depois, vou fazer um outro triângulo de pé, até lá em cima aquele meio. Então, aqui é a região que vocês vão desenhar o nariz do personagem de vocês. Essa linha aqui, opa! Essa linha aqui é a linha da sobrancelha. Não esqueça, tem gente que erra, que desenha os olhos aqui, ó, e a pessoa fica sem testa.
fica sem testa. Então, toma bastante cuidado para não cometer esse erro. Usa a lei dos terços, que aí não tem mais esse erro, tá bom? A altura dos olhos, ela fica aqui embaixo. E aí depende, você pode fazer olhos pequenos, pode fazer até olhos mais para cima aqui, mais colado aqui na sobrancelha. Você pode fazer olho de mangá, se você gosta de mangá, pode colocar olho maior. Mas o importante é ele ficar nessa caixinha aqui mais para cima do que para baixo. Aqui, nessa última caixa aqui, é onde vai ficar a boca. E é onde fica também o queixo. Que letra horrorosa? Obrigada. Eu sei. Eu costumo colocar a parte da boca, do meio da boca, parte da abertura da boca, um pouco mais próxima da ponta do nariz do que da ponta do queixo. Se você medir aí em você, você vai ver. E aqui, ó, metade do olho para baixo, metade do olho para baixo, é mais ou menos aqui, ó, limite de uma boca, tá bom? Aí, presta atenção, vou até aumentar aqui para vocês verem. Parte de cima, eu vou fazer como se fosse um C deitado. E a parte de baixo, só vou fazer um risco. Se você contornar a boca do carinha, vai ficar muito feminino. Então, não começa por aí. Eu vou fazer o olho, vamos ver. Definir um olho aqui. Vocês gostam de mangá, né? Então, vamos fazer um olho estilo mangá. Então, vamos colocar aqui a linha mais para baixo. Vocês retiram aqui, ó, um espaço na lateral, alguns milímetros. E esse espaço aqui que sobrou, vocês vão dividir em 3 partes iguais. Lei dos terços de novo. A distância entre um olho e outro é o tamanho do próprio olho. Vocês sabiam disso? Então, para vocês não errarem mais, lembra sempre que a distância dos olhos, pode medir o teu aí. Se não for, você é raridade. Tem outras proporções que eu vou ensinar aí com o tempo, mas o importante é vocês saberem que a distância agora entre um olho e outro é de um olho. Costumo fazer essa parte aqui também, cerca de 2/3 próximo do nariz e 1/3 caído para longe do nariz. Pode fechar aqui embaixo. O olho mais simples do mundo, faz um brilho ali. Eu vou explicar sobre as pupilas dos olhos mais pra frente, mas por enquanto que você tem que saber que ela encosta embaixo e em cima ela some. Tá vendo? Ela não completa aqui, ó, em cima. Tá bom? Depois vocês tentem desenhar o olho com a bolinha completamente aparecendo, que vocês vão ver que parece que ele tá com olhos arregalados, assim. Então, a gente usa só nesses casos. Então, tá aqui um olhinho simples. Não vamos caprichar muito por enquanto. Vou botar aqui uma sobrancelha simples. Também não vou caprichar muito. Até porque eu falo que se começa a desenhar muito caprichado, vocês vão olhar assim, vão falar, não consigo fazer e vão desistir. O objetivo aqui é vocês não desistir. Então, vamos fazer o mais simples possível, tá bom? A orelha. Ela começa aqui, ó, na altura dos olhos e vai até a pontinha aqui do nariz. Então, ela fica uma bolinha maior em cima, uma bolinha menor embaixo. Bolinha maior em cima, bolinha menor embaixo. E é só vocês ligarem uma bolinha com a outra. Ligarem uma bolinha com a outra. Aqui a gente coloca essa partezinha, completa ali. Coloca essa partezinha.
Depois tem a parte interna da orelha, que vocês ainda vão aprender. Vocês podem só marcar com altura, assim, ó. Tá bom? Não vamos complicar ainda não, tá bom? E olha só, o rosto do carinha já tá saindo, bem simples. Nariz. Se a gente tá falando de mangá, se ele tá bem de frente, você pode só deixar a sombra assim, ó, no nariz. Ou se quiser, se ele virar um pouquinho assim de lado, você pode colocar uma sombra ali do outro lado. Tá bom? Não precisa caprichar muito, muito, muito no nariz. Mangá não usa um nariz muito realista. Fez isso, vamos arredondar, vamos fazer o rosto. Olha só o queixo aqui, o queixão. Queixão. E aqui a gente arredonda também. E vocês viram que para quem tá iniciando, fazer com quadradinho é bem mais fácil de achar do que fazer na bolinha. É claro, quando vocês já estiverem craque em fazer com o quadradinho, vocês passam o que? Para a bolinha. Lembra que a gente tinha feito ali no outro quadro, a bolinha aqui e o queixo ali. Tá bom? Mas eu sei que no começo é difícil a gente achar um centro da bolinha, pode começar a fazer com quadradinho, depois é só arredondar. E vocês colocam o cabelo que vocês quiserem aí. Vocês coloquem aí o cabelo que vocês bem entenderem. Pescoço, tá bom? Ó, saiu aqui de debaixo da orelha, ele entra um pouquinho embaixo da bochecha, só um pouquinho. E aqui um pescoço. Parou, aí, acabou. Tá bom? Pode colocar umas achuras de luz e sombra embaixo do queixo, embaixo da sobrancelha. Embaixo aqui um pouquinho só da boca. Só isso. Bem no comecinho, bem simples. Já dá pra ver que isso aqui é um rapazinho, que é um rapazinho jovem, que o olho tá grandinho. Agora vamos fazer a mesma coisa com a mocinha. Então, como é que você vai transformar o teu personagem em um personagem um pouco mais feminino? Já aconteceu de você desenhar o rosto, você fala assim, nossa, as moças que eu faço parecem homem? Então, eu tinha o mesmo problema, de vez em quando ainda tenho. Mas eu tô trabalhando bastante com esse negócio de feminilidade, entendeu? Eu não tenho muita, mas as personagens é bom ter de vez em quando, né? Falou que eu não nasci muito menininha, gente, eu não sou nada delicada. Só tenho a vozinha delicada de esta. Como é que a gente faz essa coisa aqui, essa caixinha aqui, virar personagem moça? Bem, para começar, a mesma coisa, né? A gente faz aqui o triângulo, que vai representar onde vai ficar nariz. Eu vou fazer de leve, para depois poder desenhar. Mangá, principalmente no comecinho, não precisa caprichar muito no nariz. Vocês vão ter uma aula que eu vou falar só de olhos, só de nariz, só de boca, só de orelha. Mas antes de vocês aprenderem um por um disso tudo, é bom vocês saberem onde vai ficar no rosto, né? Então, ó. Lembra da sobrancelha? Depois eu vou falar uma coisa sobre elas. Isso eu não esqueci, porque eu vivo esquecendo. Olho da moça também, ó, embaixo da sobrancelha. Também eu vou tirar aqui a lateral. E também vou dividir em 3 partes iguais. Lembrando que eu não vou fazer um mega desenho, que é para vocês não se chocarem e não desistirem da aula. Eu quero coisas que vocês consigam fazer aí em casa, tá bom? Então, o curso é do zero mesmo para quem nunca desenhou na vida ou para quem começou a desenhar, mas nunca fez um curso. O segredo do olho feminino é a parte interna, onde a parte interna, vamos fazer aqui, ó, 3 partes iguais. A parte interna, essa que fica aqui no meio, ela fica um pouco abaixo da linha e a parte externa um pouco acima. Parece até olhinho de japonês, mas não vai ser. Então, se você fizer essa leve inclinação, e a dona da escola que eu dava aula lá na Recriarte, a dona Regina, um beijo pra dona Regina, ela costumava falar que mulher tem olho de gatinho. Então, vamos fazer essa marcação aqui, bem pequena, que é o olho de gatinho, ó. Viu que a inclinação é pouca, não exagera.
Bem, vocês podem até em alguns exagerar para vocês verem o efeito que fica, tá bom? Vai ficar bem oriental. Marcou o olho, a gente marca aqui, ó. Pode marcar com trapézio a parte de cima, com trapézio a parte de baixo. Marca o trapézio. Por que que eu tô marcando com trapézio? Pra gente ver se eles vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Viu? Mais ou menos, tá mais ou menos. Não precisa melhor que isso por enquanto, tá bom? Por quê? Porque a gente consegue fazer as coisas iguais com anos e anos de prática. Então, não vão cobrar isso de vocês no primeiro ou no segundo desenho. Vão cobrar ali depois do 20º ou 30º, tá bom? Mesma coisa a boca, tá? Vamos fazer de novo com o trapézio. Ela tá um pouco mais pra cima do que pra baixo. E eu vou caprichar nesse lábio inferior aqui, só porque eu gosto de lábios carnudos, tá bom? Mesma coisa a orelha. Vai fazer a bolona aqui na altura dos olhos, a bolinha perto do nariz. A bolona aqui perto dos olhos. Já fiz errado aqui, ó. A bolinha tem que ficar na metade da marcação. Tenho mania de fazer de olho, agora que eu percebi. Quando eu faço de olho, fica um pouco mais pra baixo, olha só. E capricha na orelha, capricha na orelha. Vai fazer aqui um negocinho e o resto vocês resolvem por enquanto na chuva. Eu vou ensinar sobre o Y que tem dentro da orelha, depois, bem depois. Lembra que eu falei para me cobrarem da sobrancelha? Então, melhor hora é agora. Eu fiz a sobrancelha desse cara, tá vendo? Mais ou menos da mesma, em cima do olho. Mas, se você quiser, você pode caprichar e fazer ela passar um pouco do olho e deixar ele com uma sobrancelha um pouquinho mais avantajada, sem problema, tá bom? Com a mocinha, vocês não vão poder fazer isso, porque se a gente tem qualquer pelo de sobrancelha fora dessas linhas aqui, ó, a gente arranca. Pode perguntar pra mãe, pra namorada, se for mulher, você vai entender o que eu tô falando. Então, o que acontece? A sobrancelha da mulher vai ser um pouco mais fina, que a gente arranca se for um pouco mais grossa. E ela vai ser tamanho do olho, mesma largura, tá bom? Faz mais que isso não. Senão ela vai parecer uma portuguesa. Vai parecer que tem pelos demais. Não vou dizer que não é bonito. Tem gente que acha bonito, isso aí é cultural. Mas eu vou dizer que não é usual usar isso num desenho, tá bom? Mas depois a gente passa pra frente e começa a fazer um monte de coisa que não é usual. Eu tenho uma HQ, que a personagem principal, que é belíssima, ela é gorda. Não é gordinha, né? É bem gorda. É gordona, e ela é considerada uma das mulheres mais lindas da cidade. Então, depois, com o tempo, a gente quebra um pouco esse padrão, tá bom? Mas no começo não tenta quebrar padrão, não. No começo, vamos fazer o básico. Lembra? O olho aqui quase encosta a parte de baixo, a íris, tá vendo? Em cima, ela não vai ficar inteira, porque senão vai parecer que o olho dela está arregalado, tá bom, ó? Eu vou colocar outro brilhozinho, eu gosto sempre de colocar uns dois. Eu boto redondo por prática, mas pode colocar quadrado, pode colocar o que for. Só na hora de fazer a pupila, lembra, a íris é a parte colorida, pupila é essa parte pretinha. Tá aí, ó. Bem simples, não vou ficar, sabe, colocando aquele monte de Vou fazer um aqui, ó. Negocinho, não vou dar uma caprichada nesse olho, não. É simples para todo mundo poder fazer. Vamos fazer um nariz um pouquinho assim de lateral. Viu? Não precisa caprichar, eu não sei fazer nariz. Por enquanto não precisa. A boca, a gente tem um músculo aqui, ó, bem no meio da boca, que ele é levemente inclinado, ele não é muito inclinado, tá? E não esquece de fazer aqui as laterais. E essa mocinha aqui, ela tá de batom. Então, como ela tá de batom, eu vou contornar bastante a boca. Vendo? Já começou a ficar feminina.
Quer ver? Eu vou deixar ela careca. Vou deixar ela careca. Agora eu vou arredondar aqui também o rosto. Bem simples. Mesmo ela estando careca, você já vê feminilidade ali. Você já vê que é uma moça. Tamanho do olho, a boca mais contornada, o nariz mais fininho. Porque esses são traços considerados esteticamente femininos. E olha só, o pescoço desse rapaz eu fiz retão. Mas pra moça, eu vou dar pra ela um ar mais feminino, assim. Ela vai dar uma curvadinha, assim, ó. Pescoço. Joga o ombro assim, ó. Tá vendo? Não se preocupa com isso agora. Então, vou fazer um pescocinho assim. Lembra que eu falei que a gente ia terminar no pescoço? Então, vocês podem terminar, se vocês quiserem, o pescoço da moça um pouco mais balançadinho. E aí vocês fazem o cabelo do jeito que vocês quiserem, do jeito que bem entender. É bem possível que se vocês fizerem cabelo comprido aí, que tape a orelha. O importante é saber fazer, saber onde fica. Tranquilão, tranquilex. E agora, antes de finalizar, vou falar uma curiosidade sobre a nossa boca. Então, vai um extra aí. Primeira coisa, primeira parte do rosto que vocês vão começar a caprichar não é nem os olhos, que os olhos têm muita coisa. É a boca. A gente tem um músculo bem no meio da boca. Músculo mais ou menos assim. Depois a gente tem 2 músculos de lateral. Ó, já estão aula de musculatura. Depois a gente tem 2 músculos aqui embaixo. Por isso que algumas pessoas têm um cortezinho aqui no meio da boca, porque são 2 músculos separados. Então, conforme vocês sabem que a gente tem esses músculos, fica mais fácil na hora de desenhar. Não gosto muito de fazer algumas coisas no iPad, porque ele tem essa... Vou até deixar mais pra cima. Ele tem a tela muito lisa e eu não tenho muito controle aqui da caneta. Mas olha só. Tá? Essa aqui é a musculatura da boca. A gente tem essa parte aqui. A gente tem essa parte aqui. A gente tem essa parte aqui. Essa parte aqui. E essa parte aqui. São 5 músculos que formam a boca. E vou te falar, se não fosse esse músculo aqui do meio, não importa o nome deles, até porque eu não decorei todos os nomes de músculos, só os principais. Esse músculo aqui é graças a ele que a gente consegue falar a letra U. É graças a ele que os franceses conseguem fazer aquele monte de biquinho com a boca. E os chineses também. Tá bom? Toda vez que você for mandar beijinho, você vai lembrar desse músculo. Tranquilo? Eu acho que por enquanto tá bom, tá? Mesma coisa que eu falei ali no desenho anterior, vocês vão fazer os exercícios e mandar para Draw. Eu tento fazer uma letra bonita, mas nem sempre sai. Minha letra não é legível. gmail.com. Tá bom? Então, além daquele exercício de vocês no helicóptero enxergando o prédio lá embaixo, vocês vão me entregar o quê? Vocês vão me entregar 10 rostos. Façam os exercícios para eu poder corrigir, tá? Desses 10 rostos vão ser 5 de homens, 5 mulheres. Como eu sou uma professora bem chata, eu vou querer que todos eles, todos os 10, sejam carecas. Sim, para ver se a gente consegue ali olhar o rosto que vocês desenharam e já enxergar se é um rapaz ou se é uma moça, só de olhar ali o rosto. Só para vocês terem uma noção. Lembra? Nem todo rosto de mulher é feminino, nem todo rosto de homem é masculino. Tem traços
que são considerados masculinos, mas que hoje em dia é muito comum ver em modelos mulheres, são muito procuradas, que normalmente tem esse queixo um pouco parecido com o meu, maxilar mais quadrado. E eu já tô na moda, não tenho o rosto comprido demais, nariz muito grande, deixa pra lá. E tem homens que vão ter aquele rosto tipo Leonardo DiCaprio, que é um rosto tido como feminino. Tanto é que ele conseguia fazer papel de adolescente até depois dos 25, porque ele tem um rosto considerado ali feminino. Então, não veja isso como ofensa ou como, homem tem que parecer homem, mulher, mulher. Não, isso é um treino, tá bom? Espero que as pessoas aí sem gênero não se sintam ofendidas, mas é que é uma maneira de aprender alguns traços que podem ser marcantes para alguns personagens, tá bom? Só para aprender a diferenciar esses traços. Depois que souberem o básico, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Espero que tenham curtido aí essa aula de hoje. Vão fazer aí que vocês têm 2 exercícios. Vocês vão usar, provavelmente vão me mandar 2 folhas, né? Uma folha ali. Vou até fazer aqui para vocês como eu costumo pedir para os alunos. Vou fazer bem grosso aqui. Peço para cortar aqui no meio. E peço para dividir aqui em 5 partes. E aí vocês fazem rosto. E detalhe, além dos rostos estarem carecas, tem mais uma coisa que eu vou querer. Tcharam! Além de vocês fazerem rostos carecas, eu quero que sejam 10 pessoas diferentes. Como é que vocês vão resolver isso? Usa criatividade, faz olho diferente, faz nariz diferente, testa a boca nova, porque isso já vai começar a mexer com a imaginação de vocês, tá bom? De fazer um rosto diferente, de fazer um tipo diferente. Aí vai ficar a critério de vocês, tá bom? Quem quiser dar uma pesquisada na internet, pesquisa, mas eu dou preferência que vocês tentem fazer ali de olho, tá bom? Tentar fazer algo diferente. Faça, me manda aí pro e-mail que tá aí, nem vou pedir pra NET colocar, já coloquei, tá bom? Então, um beijão pra vocês aí, uma ótima semana e eu comprei um materialzinho barato, é bem baratinho, 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 que pode ser uma alternativa para quem quer fazer aí de qualquer jeito aquarela. Minha especialização não é aquarela, então essa semana não vamos ter 2 vídeos, vamos ter 3. Vamos ter 2 vídeos de aula, tá bom? Porque a gente vai ter que colocar corpo nessas pessoas. E o segundo vídeo vai ser de corpo na quarta-feira. Eu acho que lá para sexta-feira eu vou fazer um review desses pincéis da Faber-Castell que eu comprei, tá bom? Que eu tô louca para usar. Eu vou fazer uma arte que eu não recomendo, que eu vou usar em vez do papel aquarela, eu vou usar um papel VG pra gente ver se funciona, pra gente sentir como vai sair a nhaca. Vai sair uma nhaca, eu sei. Então, apareça aí no canal sexta-feira pra vocês verem o que eu vou aprontar. Mas espero que dê certo, tá bom? Beijão, me despedindo de novo e agora eu realmente fui.